Boa tarde, mais um dia estamos aí. Eu e o Gabriel hoje estamos mais folgados. Hoje é sexta-feira, sextou, né? O pessoal tudo faceiro aí, que deu uma esquentadinha, vai dar para dar rolê final de semana. Essa semana tava muito frio. Aqui ó. Eu nem gravei vídeo porque não deu coragem, né? Porque congelava os dedos até para apertar o botão de gravar. Mentira, foi preguiça mesmo de gravar. Não vou dar desculpinha porcaria não. Mas enfim, eu vim hoje fazer um vídeo para tratar de mais um tema, não vou chamar de, talvez polêmico. Esse é um tema que vai ter pessoas que vai assistir agora e vai falar assim: ah, então por isso eu levei meu PC pro técnico, ele falou que não tinha conserto. Ou então por isso eu levei meu computador consertar e o técnico me passou um orçamento absurdo que não valia a pena arrumar. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Ontem chegou para mim um caso. O cliente trouxe para mim um notebook. Ele queria só pôr mais memória no notebook. Ele chegou aqui, coloca mais memória no meu notebook. Ele já tinha comprado o pente de memória. Ele comprou um pente de memória usado de 2 GB, acho que no Facebook ou na internet, não sei onde. E queria só instalar no notebook. Ok, beleza, a gente faz esse serviço, joia. Inclusive, a hora que ele chegou, nós pedimos para ver o notebook. Se for aqueles modelos que é só encaixar, porque tem alguns modelos que tu tira 2 parafusos, tira uma tampinha e só encaixa a memória. Nós não iríamos nem cobrar dele. Iríamos simplesmente tirar os 2 parafusos, encaixar outra memória, fechar e entregar de volta. Ele não ia nem ter esse tempo de espera, ia trocar na hora ali na frente dele. Só que tem alguns modelos de notebooks que você precisa desmontar ele inteiro para chegar na placa-mãe para ter acesso às memórias. E desses notebooks são chatinhos de trocar memória, porque daí você tem que montar ele parcialmente para testar se a memória funcionou, porque se você só coloca a memória e daí monta tudo, e daí ele não funciona, tem que desmontar tudo de novo. Então dá um trabalhinho. Beleza, daí a gente já ia cobrar a desmontagem dele e já ia fazer uma limpeza, né? Como já conversei assim, vou te cobrar o mesmo valor de desmontagem, da limpeza, já faço uma limpeza no notebook e troco a memória. Joia. Até aí tudo 100%. Beleza. O cliente deixou o computador, fizemos a ordem de serviço. Beleza, só que eu tenho o hábito, eu peguei esse hábito porque nós já, sabe quando toma umas nos dedos, né? Então já aprendemos que sempre que um computador que a gente vai desmontar, o cliente chegou e deixou a ordem de serviço, deixou o computador, antes de desmontar, se o cliente não falou que ele está com defeito, a gente testa para ver se está tudo funcionando. Porque o que acontece? Às vezes o notebook tem um defeito de áudio, às vezes ele tem um defeito de Wi-Fi, que ele já tinha anteriormente. Depois que a gente desmonta, a gente não consegue verificar se ele já tinha esse problema ou se esse problema aconteceu depois que nós desmontamos, né? Porque às vezes acontece de esquecer um flash, às vezes acontece, daí às vezes você já montou todo o notebook, daí não funciona o som. Aí você pega e desmonta tudo de novo, confere, continua sem funcionar. Daí depois você entra em contato com o cliente fala, não funcionava mesmo, entende? Então nós pegamos por hábito, sempre antes de desmontar um notebook que está funcionando, a gente vai lá, liga e faz um checklist de tudo nele. Som, Wi-Fi, teclado, touch, e inclusive eu costumo registrar isso em vídeo agora que eu tenho o canal. Nem todos os vídeos, nem todos os notebooks que eu mexo, o vídeo está no canal, porque tem alguns notebooks que eu faço vídeo só, por exemplo, de desmontagem, e eu passo o orçamento, o cliente nem aprova o orçamento, então esse vídeo acaba não indo para o canal porque eu não fiz o reparo. Então não faz sentido eu colocar um vídeo lá que não foi feito o reparo no canal, né? Beleza. Mas isso é outra polêmica a ser discutida. A questão aqui é a seguinte: esse notebook em específico que eu peguei para trocar a memória, eu teria que desmontar e trocar a memória. Estou recebendo umas mensagens aqui, vai dar uns sons de WhatsApp. Sim, meu som de WhatsApp é uma cerveja abrindo. Mas aqui é sexta-feira, né? Vamos relevar. O que acontece? Esse notebook em específico era só para trocar a memória. Mas antes de desmontar ele, eu fui testar ele. Só que a hora que eu apertei o botão de ligar, não aconteceu nada. Eu apertava o botão de ligar, nada. O computador simplesmente não respondia. Eu pensei, mas que coisa, nem mexi, né? Aí testei com outro carregador, mesma coisa. Acendi o LED de carregando, mas apertava o botão, absolutamente nada. A minha primeira reação, antes de tirar qualquer parafuso do notebook, foi mandar mensagem para o cliente e falar o seguinte: olha, antes de fazer a desmontagem, fui fazer um teste aqui e seu notebook não liga. Isso foi 5 minutos depois que ele deixou o notebook aqui. Beleza, mandei um videozinho para ele mostrando. Ele falou, é verdade, é que esse notebook assim, de vez em quando ele faz isso mesmo.
De vez em quando ele não liga. Daí tem que ficar tentando várias vezes até ele ligar. Bom, aí acendeu. A gente tem uma luz do extinto aqui. A gente brinca que quando o extinto fala para não mexer, não mexe que vai dar ruim. Acendeu a luzinha do extinto aqui. Pensamos assim, olha, mandei uma mensagem para o cliente. Pedi assim, você quer que eu faça orçamento para corrigir esse problema, verificar qual é esse problema? Ele me pediu, quanto eu vou gastar? Olha, eu falei, eu não sei, porque eu não sei qual é o defeito. Talvez seja só um mau contato no botão. Se for só um mau contato no botão, às vezes com valor de desmontagem no notebook já resolve. Joia. Mas pode ser um problema grave de BGA, pode ser um problema grave da placa-mãe, pode ser uma falha de energia, pode ser um problema de BIOS, pode ser um problema de Super I/O. Então, assim, pode ser um problema bem mais grave que tem um custo bem mais elevado. Eu falei para ele, ó, na pior das hipóteses, tem que trocar a placa-mãe. Você pode ter um custo aqui de mais de R$1.000, porque é um modelo de notebook que é caro a placa-mãe. Daí ele falou, tá, então não dá só para trocar a memória? Daí eu falei para ele, ó, você vai me desculpar, mas é o seguinte, eu prefiro não mexer no teu notebook. Por que eu falei isso para o cliente? Veja bem, o notebook não chegou a ligar na minha mão. Primeiro, como que eu vou testar se essa memória está funcionando? Eu vou abrir, vou desmontar, vou colocar a memória, mas daí eu vou apertar para ligar, ele não liga. Aí eu vou ter que ficar 2 horas aqui apertando para ligar, para talvez ele ligar, para talvez dar imagem, e daí esse negócio fica aquela coisa assim. E se eu desmontar, colocar a memória e esse notebook não ligar mais depois? Nenhuma vez, porque ele falou que depois de várias tentativas o notebook liga. Então aí a gente fica naquela situação. Quando é um negócio assim, eu prefiro não mexer, porque, veja bem, nós tínhamos passado um orçamento de R$40 para trocar a memória para ele. Para ganhar R$40, eu ia correr o risco de desmontar. E existem muitos casos que às vezes a placa está com mau contato, ou ela está na beira do precipício, sabe? Ela está na beira da morte, e quando você desmonta e mexe, ela morre de vez. Isso acontece, isso já aconteceu comigo. E eu tenho certeza que os colegas técnicos vão concordar que isso acontece. Às vezes o notebook está com um problema de solda lá na placa, e no manusear ela na hora de desmontar e montar, ou às vezes tem outros problemas que também ocorrem na hora de desmontagem. Às vezes está com a dobradiça quebrada, mas como ele está ali fechadinho, beleza, ele está abrindo e fechando normal. Depois que a gente desmonta, aqueles pedacinhos de carcaça que fixam as porquinhas de fixação da dobradiça quebram. Então você já tem que fazer uma colagem. Isso aí diversas vezes acontece. Às vezes acontece do computador não ligar mais, depois que desmonta, daí tem que limpar a memória. Acontece, é bem comum de acontecer, tá? Principalmente em máquinas que estão muito tempo sem fazer limpeza, que estão muito velhas, que já está plástico ressecado. Então, assim, acontece. Aí, por esse motivo, eu falei para ele, olha, se você não aprovar de eu verificar esse defeito, eu prefiro não desmontar e não instalar a memória para você. Daí ele ficou meio chateado, eu senti que ele ficou meio chateado comigo porque eu me neguei a fazer o serviço, né? Só que veja bem, se você leva o teu carro numa oficina e pede para trocar o óleo, mas esse carro está falhando um cilindro já. Essa oficina vai e troca o óleo. E daí depois que trocou o óleo, o carro simplesmente não pega mais. O que o cliente vai fazer? Ele vai culpar a oficina, porque o carro chegou funcionando e não funciona mais. Só que o carro chegou funcionando, entre aspas, já estava com defeito. Entendeu? É mais ou menos essa a ideia. Não estou falando aqui que esse cliente faria isso, né? Não, longe de mim querer falar mal de cliente. Mas a gente sabe que sim, por que eu vou entrar numa situação que pode haver um possível atrito para ganhar um valor irrisório? Porque, convenhamos, para ganhar R$40 eu estou correndo o risco de talvez no futuro ter que brigar judicialmente por causa de troca de uma placa-mãe. Então, por esse motivo, eu optei por não mexer e devolver para o cliente. Também existem casos de, às vezes, tem alguns procedimentos que a gente vai fazer. Aconteceu um caso comigo semana passada, que existe o risco de dar outros problemas. Por exemplo, semana passada eu peguei um notebook para fazer gravação da BIOS, porque tinha senha na BIOS, e não dava para formatar. Eu não sei quem tinha colocado senha, não sabia a senha, aí para poder formatar tinha que mudar a ordem de boot lá, e também tinha que mudar de Legacy para UEFI. E não dava para desmontar, não dava para forçar a formatação. Não dava para forçar a formatação, e não adiantava eu formatar em outra máquina e trazer o HD depois, porque daí não dava para mudar de Legacy para UEFI. Então eu tive que regravar a BIOS. Eu passei o valor desse procedimento para o cliente aprovou. Só que na hora que eu fui fazer esse procedimento, a placa não ligou mais. E eu não consegui resolver o problema. Inclusive, naquele caso, eu levei para um colega meu,
Um abraço pro Wellington, se ele chegar a ver esse vídeo aí. Obrigado, Wellington. Eu não tenho vergonha em dizer que eu não tenho todo o conhecimento do mundo. Tem problemas que eu não sei solucionar. Nem tudo na eletrônica é 100%. Tem coisa que não dá para solucionar. E tem coisa que às vezes falta ferramental, às vezes falta conhecimento. E para isso que a gente tem os colegas, para isso que a gente tem fórum na internet, é para isso que a gente tem manual, é para isso que a gente participa de cursos, de videoaulas, para aprender sempre mais. Mas a gente não sabe tudo, não dá para consertar todos os defeitos. Aí tem muito técnico que quando pega uma bomba assim, ele acaba falando assim, não, isso aí tem que trocar a placa-mãe, e passa um valor absurdo para quê? Justamente para passar para frente o problema, para não se incomodar. Eu condeno essa atitude? Eu condeno o fato da pessoa mentir para o cliente. O fato de ele chegar assim, condenar uma placa-mãe, sendo que a placa-mãe tem conserto, entendeu? Eu já chego para o cliente e falo, olha, eu não consigo consertar essa placa-mãe. Se você quiser tentar levar para outra pessoa, talvez ela consiga. Porque cada técnico tem uma visão, cada técnico tem uma abordagem, uma forma de testar. Aliás, a forma de testar é praticamente parecida para todos. Mas pode... Às vezes uma coisa que um pensou, o outro não conseguiu pensar. Cada pessoa pensa diferente. Vocês entendem que talvez uma pessoa vai passar o dia inteiro mexendo numa placa e não vai achar defeito. A outra pessoa vai bater o olho e talvez porque já corrigiu um defeito desse no passado, vai falar, não, é isso. Então, isso acontece com eletrônica, isso acontece com mecânica, isso acontece com elétrica. Então, o que eu quero dizer com todo esse vídeo? Eu, como técnico, eu não sou obrigado a pegar todos os equipamentos para consertar. Eu vou fazer um gerenciamento. Eu vou mexer no que me dá lucro e não me dá incômodo. Eu sou uma empresa. A minha empresa visa lucro. Se for para mim mexer em algo para ganhar um valor pequeno, mas correr um risco grande, eu prefiro não mexer. Se for para mim vender uma placa-mãe para o cliente com uma margem de 10% de lucro só, e essa placa-mãe eu não ter certeza absoluta que ela funciona 100%, por exemplo, comprar uma placa-mãe usada no Mercado Livre, eu prefiro não trocar. Então isso, lógico, vai variar de técnico para técnico, essa é a minha forma de trabalhar. Estou contando que esse foi um caso de um cliente que eu preferi não pegar para não correr riscos futuros de dar problema e dar atrito com o cliente. Esse outro caso da BIOS, o que aconteceu? Eu acabei levando para um colega meu, ele solucionou o problema, paguei para ele, eu fiquei no prejuízo, mas eu devolvi o computador funcionando para o cliente, cobrei só o orçamento que eu tinha passado de gravação de BIOS. Fiquei no prejuízo? Fiquei, mas eu resolvi o problema. Isso é assumir riscos, é por isso que alguns procedimentos, às vezes a pessoa chega aqui e fala assim, mas tu vai cobrar 60, 70 reais só para desmontar e trocar a memória? Depende do caso, sim, porque eu estou assumindo um risco desmontando a máquina, entende? Gravação de BIOS. É só tirar o chipzinho lá, colocar num programinha ali, num adaptador e fazer a gravação. É só fazer isso, mas você corre um risco da placa não ligar depois e você é responsável por isso. Então é isso que eu queria dizer nesse vídeo hoje, que às vezes um técnico vai condenar a tua placa sem necessariamente ela estar condenada, e ele não faz isso por mal, ele faz isso simplesmente porque ele não quer um incômodo, ele não quer ter problemas futuros, nem com a máquina, nem com o cliente, nem com a justiça, e nem ter prejuízo, porque a gente trabalha porque a gente quer ganhar dinheiro, não trabalha por diversão, não trabalho para... Entendam, eu gosto de resolver o problema do cliente, eu gosto de deixar o cliente satisfeito, mas o objetivo principal do meu trabalho é lucrar. Então, se o risco for mais alto do que o lucro que eu vou ter, é melhor não fazer. Essa é a conclusão do vídeo. Vou ficar por aqui que o vídeo ficou longo já. Valeu, até a próxima. Dá um tchauzinho aí, Gabriel. Você concorda com tudo que eu falei, né? Eu tava escutando só, eu prefiro escutar. Prefiro só escutar. O Gabriel preferiu não opinar nesse vídeo, porque ele já passou umas poucas e boas também. Mas é isso aí. Próximo vídeo eu trago mais tema polêmico. Valeu, até a próxima.